A graça do Senhor nessa manhã possa continuar transbordando através de nós, amém? Pastor Marcos está de férias, inclusive nos acompanhando pela internet, está mandando um abraço para a igreja. E Pastor Léo está responsável lá pelo cursilho feminino, onde está servindo. E Pastor Vitor está dando aula na escola bíblica. Eis-me aqui para servi-los com amor e com graça. E eu quero então convidar os irmãos a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos 2 Coríntios, no capítulo 9. Nós temos participado da campanha Juntos Construindo um Legado, e eu recebi um desafio da igreja de preparar um material para os pequenos grupos, falando sobre mordomia cristã, com foco em finanças. E eu aceitei esse desafio. É uma área em que, ao longo dos muitos últimos anos, eu tenho estudado, etc. E Deus tem me dado graça nessa área. O fato é que, ao me lançar esse projeto, são 8 lições em que os pequenos grupos estão estudando, inclusive líderes de pequenos grupos. O dessa semana já está pronto, daqui a pouco eu mando, tá? Assim que terminar o culto, eu mando lá pelo WhatsApp para você já estudar e preparar o seu estudo dessa semana. E nós já vamos no 4º estudo, já nos pequenos grupos. Então tem sido uma bênção, tem sido um grande desafio para mim e para todos nós. E nas quartas-feiras eu tenho pregado sobre esse tema. Fiéis mordomos do rei, um tema de uma série de 5 mensagens que eu estou pregando. E, como eu falei, é um tema muito amplo. E então eu resolvi nessa manhã, quando eu fui convidado pelo pastor Marcos para pregar, eu senti no meu coração o desejo de compartilhar na igreja um dos temas que eu deixei reservado para o domingo e não para as quartas-feiras. E é esse tema, então, que nós vamos pregar hoje pela manhã, falando sobre generosidade. Você se acha uma pessoa generosa? Não diga sim, nem diga não ainda. Vamos aguardar aí o final da nossa mensagem dessa manhã. Mas Paulo, escrevendo então aos irmãos em Coríntios, ele traz essa expressão de uma forma, eu diria, muito, muito bonita, porque Paulo, ele trata esse assunto, mostrando o privilégio que nós temos de fazer parte de todo o movimento que Deus está fazendo graciosamente em nós e através de nós. Portanto, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, se você ainda não abriu. Paulo então começa no versículo 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de... Qual é a expressão? Generosidade, e não de avareza. E isto afirmo, versículo 6, aquele que semeia pouco, pouco também, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto aonde? Não com tristeza, ou muito menos por necessidade ou com pesar, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 11, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para em toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Amém? Pai, obrigado por tua palavra lida, que ela tenha, Senhor, um espaço reservado em nossos corações nesta manhã, que sejamos, ó Deus, amplamente impactados por ela. Assim, então, nós oramos, rogando a Ti, Senhor, a sabedoria do alto,
para que a interpretação e a aplicação da tua palavra se faça necessária e se faça, Senhor, verdade em nossas vidas. Assim nós oramos em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Generosidade, semeando para um legado eterno. A generosidade, meus irmãos, eu quero que você entenda, foi uma definição que eu estou trazendo sobre generosidade. Eu quero que você entenda que nós vamos caminhar todo o sermão por essa frase que eu vou dizer agora para você. A generosidade é o perfume da graça que habita no coração transformado por Deus. A generosidade é o perfume da graça que habita no coração transformado por Deus. Veja, a generosidade que Paulo está falando, ela só é possível porque habita em você a graça. Então essa generosidade só é possível porque habita em você a graça. Diante disso, nós temos que entender que generosidade, ela não deve nascer pelo impulso. Às vezes a gente está numa determinada situação e você é impactado por algo e impulsivamente você faz uma certa doação generosa e nunca mais faz nada. Não é sobre isso. Porque a revelação da graça se dá através da generosidade que nós praticamos, e isso revela quem é o Senhor em nossas vidas. Ele é o Deus de toda graça, porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Assim diz a palavra do Senhor. Desde o início, desde o começo da história do homem, o Senhor tem se mostrado generoso. Ele criou, sustentou, perdoou, abençoou e por fim ainda entregou o seu próprio Filho para nos amar de forma generosa. De forma generosa. Assim, cada ato de generosidade é em essência um reflexo do caráter divino que habita em cada um de nós. Quando Paulo escreve aqui aos Coríntios, ele chama a uma colheita espiritual. Ele não está falando apenas sobre doações, mas a oferta que deveria preparar não era apenas um gesto financeiro, mas algo que demonstra uma maturidade na caminhada cristã. Algo que deve ser permanente. Ele não fala de matemática, ele fala de princípios espirituais. Paulo mostra o coração que dá com alegria, onde se tornará um campo fértil para a graça do Senhor florescer dia após dia. Dessa forma, a verdadeira generosidade, ela é movida também por gratidão. Porque o doador alegre, ele não calcula perdas, porque ele confia que o Deus da provisão multiplica e o que é entregue com amor a cada uma das pessoas que generosamente você escolheu para ser um canal de bênção. Paulo mostra que a generosidade, ela cria então uma corrente de adoração. O que é dado com amor resulta em gratidão a Deus por parte de quem recebe. E assim então nós vamos gerando esse ciclo de graça. O ciclo da graça, ele vai se completando momento a momento. Olhando para o versículo 6 desse texto, onde ele diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Veja, a generosidade, em primeiro lugar, eu quero que você entenda nessa manhã, que a generosidade é a semente que floresce na eternidade. Muitas vezes a gente olha para o processo de generosidade, para o ato, e a gente pensa que é uma semente. Paulo está fazendo essa analogia, né, com o agricultor, e aí então ele traz essa ideia da semente, que ela é lançada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém lança uma semente e fica lá assim, ó. Vale, não brotou ainda. Fala, acho que minha semente não deu certo. Não, você lança a semente. Porque nós, quando temos uma semente na mão para ser lançada, nós temos que fazer isso, é nosso papel fazer isso. Se você reter essa semente consigo, ela vai apodrecer na sua mão. Portanto, a generosidade é quando a gente olha para a eternidade. Você planta hoje, você lança a semente hoje, você não olha para o terreno.
Jesus ele traz uma ilustração na parábola da semeadura, e ele traz ali 4 terrenos. Você lança a semente, ela pode secar se ela parar em cima de uma pedra. Você lança a semente, ela pode ser sufocada, porque ela está entre os espinhos. Você lança a semente, ela não vai brotar, a ave vai comer, porque o chão é pisado, e ela não encontrou uma forma de penetrar aquele chão. Mas, você pode encontrar um terreno fértil. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ser generoso é ter a semente para ser lançada adiante. Você não escolhe o terreno, o seu papel é semear. Você olha para cá, eu acho que esse terreno não é bom. Aquele, não, também não. Eu acho que esse, não, esse também. E muitas vezes nós ficamos escolhendo o terreno, quando na verdade a semente está na nossa mão e temos que semear. Temos que lançar generosamente, ofertando generosamente. Veja, a generosidade, ela é plantada no terreno que nós vamos ter frutos na eternidade. Nós não sabemos. Semana passada, eu fui lentamente à Boa Viagem, né, Ximenes? Fomos ali em Boa Viagem fazer uma visita missionária. Eu, Ximenes, Abimael é o nosso coordenador de missões da nossa convenção, o Ximenes é o nosso executivo, e eu sou o pastor de missões da igreja. Então nós juntamos esse trio e fomos até Boa Viagem dar uma assistência ao missionário Wilton, nosso missionário Salles, né, que ele cuida lá da nossa congregação lá em Boa Viagem. No percurso, o Ximenes disse assim: pastor, vamos dar uma paradinha aqui. Será que seria possível uma paradinha aqui em Madalena? Para a gente conversar com a nossa missionária aqui, Cláudia. Ela está aí, já faz tempo que eu não falo aqui com ela. Vamos estar no caminho, pastor, a gente vai passar na frente. Eu falei, vamos, meu irmão, claro que vamos. E aí, fomos até Boa Viagem, fizemos o nosso trabalho lá que precisava ser feito. Na volta, eu disse, Ximenes, depois do almoço a gente vai voltar de Boa Viagem e a gente para lá em Madalena. Assim nós fizemos. E aí o Ximenes disse assim, pastor, assim, é na estrada assim. Aí eu falei, cara, a gente não viu, né, quando a gente estava indo. Ele falou, pois é. Eu falei, na volta também não, né, Ximenes? Ele, pois é. Liga para a missionária. Rapaz, a gente estava numa área que mal pegava aquele sinal. E a gente passando de Madalena. Assim que chegou em Madalena, pegou o sinal. Eu falei, manda mensagem, pede para ela mandar o localizador. E aí foi um problema. E aí eu fui andando devagarinho. Eu só ando devagar, né? Aí eu fui andando devagarinho, e procurando. Vocês estão sorrindo por quê? Ô Ximenes, o que é que tu anda contando para o pessoal, Ximenes? E eu fui andando devagarinho, quando eu pensei que não, passei de Madalena. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu falei, Ximenes, tem alguma coisa errada. Ele, pastor, siga, vá com fé. Eu falei, eu vou, irmão, vamos com fé. Irmãos, 12 quilômetros depois de Madalena, nós chegamos lá na missionária. Eu falei, Ximenes, isso aqui não é mais Madalena, já é quase Fortaleza. Irmão, a gente foi chegando perto daquele lugarejo. Meu olhar humano, de gestor, eu disse, meu Deus, a gente está investindo nessa irmã aqui. Para quem que essa mulher vai falar de Jesus aqui? E eu fui desanimando, sabe, irmãos? Aquele coração humano. Quando a gente olha assim, a expansão do reino, e aí aquela vibração de um planejamento estratégico, e nós vamos para o grande centro, porque vamos plantar uma igreja, e a igreja, meu coração. E eu fui desanimando, foi esfriando, o sertão foi ficando quente. Falei, meu Deus. E o Ximenes, siga, pastor. É depois da ponte, e essa ponte não chegava. E eu falei, meu Deus do céu, e eu fui chegando, gente, não tinha nada. Não tinha nada naquele lugar. Chegamos, tinha 2 casas aqui do lado, e 2 casas aqui do lado esquerdo, e a igreja. Estacionei o carro, falei, vamos tomar um café. Eu falei, rapaz, o trabalho não vai avançar nunca. Minha cabeça, né? Meu Deus. Esse trabalho não vai avançar nunca. Está perdendo tempo com essa irmã aqui, investindo dinheiro no lugar errado. E eu com minha cabeça, julgando o trabalho, julgando a visão que Deus tem dado a Cibuc, julgando a visão que Deus estava dando à irmã. Eu disse assim, rapaz, eu estou perdendo tempo, até em parar aqui eu estou perdendo tempo. Eu dou para chegar em casa, dar um abraço na minha esposa, já passei o dia longe dela.
E o Chimene, bora, pastor, tomar o café, vamos. Aí entramos, tomamos aquele café. E eu calado, porque eu não podia dizer nada, né? Era o trabalho da Cibu, que eu não tinha interferência minha. E aí eu não aguentei. E eu fiz uma pergunta para a irmã Cláudia. Eu disse assim, missionária. E a irmã já está aqui há quanto tempo? Ela disse, pastor, eu já fui missionária em tal lugar, já fiz assim, já fui para lá, voltei, já casei, etc e tal. Mas, um dia Deus me revelou que eu tinha que vir para cá. Eu falei, irmã, largou tudo, pastor. Meu marido veio para cá, aqui é a família dele, e aqui aqui é o nosso campo missionário. Eu fiquei calado, deixei ela falar. Eu tomando um cafezinho bom, e aí eu... Pastor, está vendo ali aquela casa pela janela? Aí eu olhei. Ali mora um cara que se dizia ateu. Um dia que ele descobriu que eu era crente, ele falou que não queria conversa comigo. Até que ele ouviu o louvor e passou por uma situação lá, mandou me chamar na casa dele. Eu estou encurtando a história, tá, irmãos? Eu tenho aqui mais 5 histórias para contar, então... Senão fica à noite lá na Europa e o pastor Marcos vai dormir. Né? Aí ela dizendo, ateu, queria saber de crente, queria saber. Ouvi um louvor, passou uma situação, mandou eu chamar lá. Pastor, hoje nós temos um pequeno grupo se reunindo lá na casa dele. Ele ainda não é crente. Aí o Ximenes, ele acha que não é crente. Já é até líder de pequeno grupo. Aí ela disse assim, pastor, ali do outro lado, gente, daí a pouco ela começou a me contar histórias. Eu saí daquele lugar com tanta vergonha. Com tanta vergonha. Eu não disse nada para o Ximenes. Mas eu cheguei em casa com tanta vergonha. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos julgar o terreno antes de nós entendermos qual é a semente que está na nossa mão. A nossa missionária Cláudia, lá em Madalena, ela nunca olhou para aquele terreno árido, mas ela olhou para os corações sedentos que há naquele lugar. Ela olhou para a semente que Deus colocou na mão dela e generosamente ela tem plantado uma a uma naqueles corações. Ela disse assim, pastor, eu tenho muita fé de que tudo que nós estamos fazendo nesse lugar, nós vamos ter repercussões na eternidade. A generosidade, irmãos, é antes de tudo uma questão de fé. O agricultor, quando ele lança a semente lá, seja a do milho, seja a do feijão, seja qual for a semente, irmãos, ele faz sem ver o resultado, ele lança a semente, mas ele sabe que Deus vai abençoar. E por que nós não fazemos isso com a semente da eternidade que tem na nossa mão? E por que nós não fazemos isso generosamente? Tantas pessoas ao nosso redor. E nós temos que investir no reino de Deus. Sim, meu irmão, nós temos que investir no reino de Deus, porque a generosidade não é somente essa semente lançada da salvação, mas é a generosidade de você dar uma oferta para comprar Bíblias para os Gideões, para mandar oferta para a irmã Cláudia se sustentar lá em Madalena, para você sair daqui e ir conosco lá e dizer assim, meu irmão, nós vamos ensinar os meninos a tocar violão. Meu irmão, Deus vai usar você quando você se colocar generosamente à disposição do reino de Deus. Seja com a tua fé, seja com os teus recursos, seja com os teus dons, seja com o teu serviço, seja com o teu abraço. Deus fará brotar vida onde muitas vezes nós só enxergamos a sequidão. A lei da semeadura, irmãos, ela não é nada natural, nada convencional. A lei da semeadura, ela é espiritual. Porque se semeamos com sinceridade e amor, irmãos, isso vai ser transformado em bênçãos espirituais. Acredite nisso. Quem de nós iria lá, 12 quilômetros depois de Madalena, para falar para aquela comunidade? Sinceramente, eu não iria. Mas Deus levantou a irmã Cláudia, a nossa missionária, que entendeu que
ela precisava olhar generosamente para aquelas pessoas, abrindo mão do seu conforto, abrindo mão de algumas situações da vida dela que ela compartilhou conosco naquela tarde. A generosidade, ela nasce da decisão interior de você participar do que Deus está fazendo. E aí, muitas vezes, nós perdemos o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo, porque nós retemos conosco as bênçãos que Deus tem dado a nós. No reino de Deus, irmãos, a economia ela é um pouco diferente. No reino de Deus, quem guarda perde, mas quem doa ganha. Percebe como é diferente? Porque quanto mais você doa, mais Deus vai te dar semente para você doar. Então, irmão, se Deus está te dando recursos financeiros, é porque Ele entendeu que você vai ser um semeador do reino dEle. Quanto mais você retém, menos você confia no Senhor. Porque você passa a confiar no que você tem. Eu tenho, é meu. Se eu doar, como é que vai ser? William Barclay, quando ele fez, ele escreveu, né, a sua interpretação bíblica, em 1973, ele diz: ninguém jamais perdeu por ser generoso. A alma generosa prospera porque participa da natureza de Deus, que é o maior doador de todos os tempos. Ninguém jamais perdeu por ser generoso. Ser generoso, irmãos, é plantar no invisível, crendo que Deus é o Senhor da colheita. Cláudia, lá em Madalena, ela plantou no invisível, e Deus tem dado a ela a graça de ver os frutos sendo germinados. Invista em vidas, confie no processo divino e viva com as mãos abertas, porque quem semeia com fé, irmãos, nunca vai ficar sem fruto. Segundo lugar, a generosidade mostra o coração alegre que nós temos. No versículo 7, Paulo diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O que me chama bastante atenção aqui nesse texto, inclusive, é o fato de que Paulo, ele conduz o olhar para um princípio fundamental, motivação, porque ele vai dizer assim: segundo o que tiver proposto no coração. E agora? Porque ninguém que vai propor algo no coração vai fazer isso com pesar. Ninguém vai fazer isso com tormenta. Ninguém vai fazer isso porque está sendo coagido. Mas quem age com generosidade, age com amor, age com alegria, age com despreendimento. Qual é a motivação que você tem tido no seu coração? Nesse versículo, Paulo declara que o foco não está na quantidade da oferta, mas na qualidade do coração. Porque Deus não mede, irmãos, o valor da doação pela moeda, mas Ele mede pela motivação que nos inspira. Lembra da viúva? Jesus, ao olhar para ela, olhou, se inspirou e viu, e ensinou através daquele ato, de que não eram 2, 3, 4, 10 moedas que iriam mudar a história do cristianismo, mas o que muda a história de vidas é quando você doa com generosidade. Essa semana eu vi uma história de que um multimilionário, história real. Eu falei que vou contar umas 5 histórias, né? Já estou reduzindo aqui algumas. Já. Mas eu vi uma história essa semana de um cara multimilionário que não vai à igreja, né? Não é o ambiente dele, ele não gosta de igreja, enfim, ele não vai à igreja. Mas um dia ele foi, e chegou a hora da oferta, foi passando a sacolinha, e aí então, as pessoas estavam pedindo oferta, e aquele multimilionário cruzando os braços, ele olhou e disse: rapaz, esse povo ainda hoje está nessa. Aí ele sentiu no coração o desejo de dar uma oferta generosa. Aí ele botou a mão no bolso e tirou uma cédula de R$20, ele tinha recebido aquele em troco. Falou: é o que eu vou dar de oferta. Chegou a vez então dele, a sacolinha passou, e ele pôs a sacolinha e demorou a mão. Baixou a sacolinha e ele tirou R$10. Aí a mulher deu um beliscão nele, ele devolveu os 10.
Eu tenho vergonha, como é que você só dá 20 e ainda quer 10 de troco? Né? História real. Isso me fez lembrar uma historinha, né? De que o pastor estava na campanha de oferta na igreja. Quem tem, dá. Quem não tem, tira. E a sacolinha foi passando. A gente não usa sacolinha aqui na igreja, né? Só uma historinha agora. Então a sacolinha foi passando e dizia: quem tem, dá. Quem não tem, tira. E a sacolinha foi passando. E todo mundo foi colocando. A sacolinha foi passando. E todo mundo colocando. Aí o gaiato, talvez irmão desse empresário, sim. Quem não tem? Aí ele tirou. Quando ele tirou, o pastor: agora tem, né, irmão? Quem tem, põe. Né? Então. Mas essas histórias é para você entender algo, irmãos, que vai dizer que o coração, ele deve ser o altar onde a decisão de oferta ele é tomada. A motivação da oferta, ela vai além da quantia da oferta. Quarta-feira eu contei a história dos ovos, lá da campanha de missões da minha igreja, quando eu era criança. A irmã pegou no começo da campanha de missões, muitos de vocês não estavam, vou resumir a história. No começo da campanha de missões, eu era criança, e aí a gente juntava moedinha lá em casa, aquela história toda, né? Criança, aí leva para a escola bíblica, enfim. E a irmã, então, ela pegou, juntou o dinheiro dela lá, foi juntando, que ela sabia que ia chegar a campanha de missões, e ela comprou uma galinha, dessas que põe ovo valendo, sabe? Então ela propôs no coração dela de que ela não ia doar o dinheiro e nem a galinha, mas ela ia doar os ovos. E aí assim ela fez, no final da campanha, as pessoas lá na igreja, a gente tinha um cesto, e aí a gente trazia a oferta, e fazia aquele momento de oração, etc. E aí todo mundo foi chegando com seus envelopes, e foram colocando as ofertas aqui na frente, etc. E eu criança, lá vem a irmã com um cesto, uma cesta assim, com alguns ovos, talvez uns 10, 15, não sei, de verdade eu não lembro a quantidade, mas bastante ovos. Eu sei que a irmã vinha com os ovos. E eu sempre fui curioso, né? E aí daqui a pouco eu vinha assim para o meio da igreja, e fiquei observando aquela arrumação, a irmã passando com os ovos, né? E ela chegou e colocou os ovos dentro do cesto. O pastor entendeu o que estava acontecendo. Eu não tinha dito nada para ninguém. Pastor, irmãos, antes de nós orarmos pelas ofertas que estão sendo colocadas no altar do Senhor, nós temos aqui uma oferta muito especial da irmã fulana, e ela tem aqui alguns ovos, né, certamente lá do seu galinheiro, né, e tal. Mal sabia ele que era de uma galinha. E minha irmã, você me autoriza? Pastor, fique à vontade, os ovos já estão doados, já é da igreja. E aí o pastor disse: então, meus irmãos, se você quer comer um bom ovo caipira hoje, tem aqui uma cesta de ovos, vem aqui na frente e faça uma doação. A maior oferta que foi doada naquele dia foi de alguém que comprou os ovos que a irmã trouxe naquele dia. Porque quando a gente faz com generosidade, a gente precisa fazer isso com alegria. A gente precisa ter prazer, porque a generosidade que agrada a Deus, ela é voluntária. Ela não pode ser o troco que alguém tem. Como eu falei, não importa a quantidade, é a motivação. A generosidade, querido, que agrada a Deus, ela é voluntária, ela é alegre, ela é amorosa. Ela é voluntária porque nós não vamos impor nada a ninguém sobre esse valor. E não vamos coagir ninguém. Ela é alegre porque nós temos satisfação em fazer parte da obra do reino de Deus. Porque Ele nos usa. Porque nós somos instrumentos do Senhor. E ela é, irmãos, amorosa porque o amor, ele é o combustível da generosidade. Ninguém vai agir generosamente se não tiver amor. Sem amor, irmãos, dar é apenas uma transação, é apenas um pix, é apenas pôr a mão no bolso e o que vier está dado. E não é isso que o reino de Deus pede a cada um de nós. A generosidade age no nosso coração para que a motivação que há dentro de nós seja para viver a graça de Deus, entendendo que tudo é dele. Que somos apenas um mordomo daquilo que Deus está fazendo. Naquele momento em que a viúva deu as 2 moedas, Jesus, olhando, viu que muitos davam do que lhe sobravam, e aquela mulher deu tudo o que ela tinha.
é a motivação. Portanto, ofertar com alegria é reconhecer que tudo que temos vem do Senhor. Somos mordomos do seu reino, nada é nosso. Quando damos com alegria, irmãos, nós não estamos perdendo, nós estamos participando do mover de Deus nesse mundo. Terceiro lugar, a generosidade é a graça que flui e que frutifica. Olhando para os versos 8 e 9, o texto diz que Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Depois de falar sobre a semeadura e sobre a motivação, Paulo, ele nos conduz a um princípio ainda mais profundo, que é o princípio da distribuição. Porque a generosidade verdadeira ela não se encerra em quem dá. Eu acho isso muito bonito. Esses dias eu ouvi uma história de uma viúva, 4 filhos, mora numa comunidade muito simples. Para sobreviver, ela tem um comércio. O que ela ganha naquele comércio, eu diria para os irmãos que, por milagre de Deus, é suficiente para a família. Uma viúva com 4 filhos. Ela então encontrou uma pessoa, estava precisando trabalhar, perguntou se queria trabalhar com ela. Em tese, ela não poderia pagar aquela pessoa. A pessoa chegou maltrapilha, suja. Onde você mora? Na rua. Na rua. Onde você dorme? Debaixo de uma marquise, ali do supermercado. É lá que você come? Ele falou, eu não como. Já tem 3 dias que eu não como. Você quer trabalhar? Quero trabalhar. Deu banho, deu roupa, providenciou uma comida. A pessoa então começou a trabalhar naquele momento. Terminou o dia. Ela já tinha falado com outra pessoa lá na comunidade, que tem uns quartos de aluguéis. Conseguiu 3 meses, para que a pessoa morasse lá sem pagar. Terminou o expediente, então ela disse, olha, a partir de hoje você não dorme mais na rua. Você vai dormir naquele lugar, ela explicou como é que era, etc. Nossa, aquela pessoa ficou muito, muito, muito feliz. Quando a pessoa estava saindo, então, lá do comércio, então ela disse assim, amanhã de manhã, antes de você vir para cá, eu queria que você passasse lá em casa. Você vai tomar café da manhã com a gente. No outro dia, bem cedo, a pessoa bateu, entrou, sentaram à mesa. Diz a palavra do Senhor, tendo o pão na mão, tendo graças, o partiu e disse. Literalmente, eles tomaram um café com pão. Café com pão. Não havia queijo, não havia presunto, não havia, sei lá, tantas coisas que a gente vai colocando no nosso café da manhã. Tinha naquela manhã café e pão. Esse café e esse pão era para alimentar a viúva, 4 filhos. E ela repartiu o café e o pão. Aquela pessoa então olhou para a viúva e disse assim, mas a senhora está repartindo o seu café da manhã, da sua família comigo? Sim. Não vai faltar? Aí ela disse, eu creio no Deus que me dá o pão. O crente, quando ele é generoso, ele é canal, ele não é reservatório. Ele pega o café, ele pega o pão,
e generosamente ele abençoa outra pessoa. Não é quantidade, é motivação. Porque nós cremos que quando nós somos generosos, haverá um fluir da graça de Deus, haverá uma frutificação do amor do Senhor. E assim ela foi fazendo. Dia após dia, foi tirando dos seus e dando para aquela pessoa, foi tirando e foi dando. Deus não criou nenhum de nós para sermos acumuladores, mas Deus nos criou para sermos distribuidores da sua graça. Quer saber, irmãos? Quando o coração ele está aberto, a graça se move. Mas quando as nossas mãos se fecham, o fluxo cessa. Aquela viúva nunca fez isso pensando que um dia seria retribuída por algo. Meses depois, a história daquela viúva chegou noutro lugar, noutro estado, noutra cidade longe. E chegou no ouvido de uma empresária. A empresária amanheceu o dia dizendo assim: Deus, Tu tem me dado tanto, Senhor. E hoje, Senhor, eu quero semear no Teu reino. Mas me deixa semear no lugar certo. Essa foi a oração da empresária no dia. Amanheceu o dia e orou. Pela manhã ela ficou sabendo daquela história da viúva. Alguém contou. A empresária entendeu que era a oportunidade que ela estava tendo de ser generosa na vida de alguém. Aquela viúva, ela estava ajeitando a casa dela. Mas ela estava morando ainda num chão de terra batida. Nem piso morto tinha na casa, era um chão de terra batida. Mas ela já tinha levantado a alvenaria, ela já tinha organizado algumas coisas. E ela rogando a Deus: Senhor, me ajuda, Pai, no meu comércio. Senhor, abre, Senhor, as portas. Dá-me condições, Senhor, de colocar um piso e dar dignidade para a minha família. Aquela empresária naquela manhã, quando orou, ouviu a história, ela fez uma pergunta: qual é o Pix da viúva? Ela não perguntou quanto, o que ela precisava. Qual é o Pix da viúva? E Deus moveu o coração da empresária. E ela transferiu um valor, o Pix. A viúva viu aquele valor na conta, ela quase infarta. Aquele valor deu para ela fazer o piso morto e colocar a cerâmica na casa dela, que era o que ela estava pedindo a Deus. O coração, quando ele é aberto, a graça se move, mas quando as mãos se fecham, o mover se cessa. Se nós queremos deixar um legado neste lugar, nós temos que entender que temos que viver o contentamento que Deus tem para nós, a convicção de que temos bastante, porque o que temos foi Deus quem nos deu. Aquela viúva em momento nenhum reteu para si seu café e seu pão, mas ela bondosamente, contentamente, ela compartilhou com as pessoas, deu moradia, e Deus abriu as portas dos céus. A nossa missionária lá em Madalena, Deus tem feito um mover naquele lugar. Porque nós precisamos entender que tudo o que possuímos é provisão de Deus. Nada é nosso, nada é nosso. A graça, irmãos, que supre é a mesma que vai nos capacitar. E isso vai gerando o ciclo que eu falei no começo da mensagem. Deus abençoa o doador reparte, e o repartidor glorifica a Deus. E assim nós vamos fazendo. E ninguém faz nada em troca de algo no reino de Deus. Paulo, ao citar o Salmo 112, ele diz: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O ato de dar, irmãos, é uma manifestação da justiça de Deus.
E a palavra do Senhor diz que nenhum justo mendigará o pão. Portanto, a generosidade é a expressão visível da graça invisível. É quando a graça se materializa, é quando agimos generosamente na vida de alguém. Versos 10 e 11. Paulo diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Paulo encerra esse trecho, irmãos, com uma das declarações mais belas sobre a fidelidade divina. Não é sobre a nossa, mas é sobre a fidelidade de Deus. Aqui ele revela o princípio da provisão, a certeza de que Deus nos chama a semear, é o mesmo que garante o sustento, é o mesmo que faz multiplicar. Portanto, não tenha medo. Deixe o fluir da graça passar por sua vida. E seja um doador generoso daquilo que Deus tem colocado e confiado a você. Tudo que temos, irmãos, tempo, dons, recursos, vem do Senhor. Se Ele colocou essa semente na sua mão, Ele também vai colocar o pão na nossa mesa. A pergunta que foi feita para a viúva: a senhora não tem medo de faltar? Ela disse: não, porque eu creio no Deus que dá o pão. Tantas vezes nos falta fé, e com isso deixamos de ser generosos. A generosidade nunca vai ser um risco, nunca. Sempre será um investimento terreno da graça de Deus. Sempre, sempre. E sem contar, irmãos, que haverá uma colheita de gratidão. Toda vez que alguém é abençoado por uma oferta, um louvor é dado nos céus. Assim a generosidade multiplica não apenas recursos, mas também a adoração ao Senhor. O verdadeiro legado do cristão generoso não está nos monumentos. Cadê o irmão Arivaldo? Qual é o propósito, irmão Arivaldo? Dos Gideões? Ganhar almas para Cristo. O verdadeiro legado do cristão generoso não está em monumentos, mas em vidas transformadas, alcançadas pelo poder da graça. Ele planta para a eternidade. Mas nós só enxergamos aquilo que a traça, aquilo que a ferrugem, que o nosso olhar saia daquilo que é terreno e passe para aquilo que é eterno. Porque quem dá com amor, irmãos, nunca vai perder. Sempre vai colher graça, justiça e gratidão para sempre. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você a um tempo de oração. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. As sementes que Deus tem posto na sua mão, você tem lançado generosamente, ou você tem retido para você? Você tem lançado com generosidade, ou você tem lançado com medo? Medo de lhe faltar, medo de perder, medo de não ter. Mas nessa manhã, Deus nos desafia a sermos generosos para o seu reino, porque tudo é dele e nada é nosso. Pai, nós colocamos diante do teu altar cada oração, cada coração, Senhor, e que sejamos impactados por tua graça bendita, que sejamos impactados por teu amor. Ó Deus, que nessa manhã saiamos da tua casa desejosos, ó Senhor, de vivermos a generosidade que tu deseja para o teu povo. Cuida, Senhor, da tua igreja. Dá-nos, ó Senhor, o discernimento para vivermos segundo a tua bondade, segundo o teu propósito, segundo o teu querer. Faz assim, Senhor.
E nós oramos em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Que Deus então nos abençoe abundantemente.